Dessas impugnações, vão vingar todas elas, não? Olha, França, algum é provável que vinguem aqui no TRE, no TSE. Provavelmente, por exemplo, matérias de ficha limpa serão decididas, na verdade, no Supremo. Né? Então você terá aí muitas discussões que só vão encerrar no Supremo mesmo. Isso. Me diga uma coisa, o senhor que está por dentro desse assunto. O caso de Ronaldo Lessa, ele é ou não inelegível? Olha, França, em razão se for pela linha das decisões do TSE sobre ficha limpa, a tendência é que o TRE venha a negar o registro de candidatura dele. Eu sou muito crítico da lei dos fichas limpas, tenho escrito sobre isso, doutrina, estou indo a Brasília nesses 15 dias falar para o colégio dos presidentes dos TREs. Eu sou um dos críticos de há muito tempo dessa lei, acho que ela viola uma série de direitos fundamentais nossos. Agora, infelizmente, o Judiciário Brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, para minha surpresa, se deixou encantar por essa linha midiática de caça aos políticos e caça às bruxas, sem garantir direitos importantes de defesa, por exemplo, trânsito em julgado. Então, por essa razão... Cláusulas pétreas da Constituição estão sendo violadas, realmente o senhor tem razão. Agora, a incerteza do eleitor, o Romero Vieira Bello, o grande jornalista, comenta hoje sobre essa história do ficha limpa, está trazendo muita incerteza. Fala inclusive aqui no caso de um processo de Heloísa Helena, na época que era deputada. O Heloísa Helena também, pelo que o senhor conhece, está nesse rol de ficha limpa? Olha, França, eu não conheço o caso específico da Heloísa. O que eu vi foi uma certidão que ela publicou do Supremo. Me parece que o processo que foi proposto contra ela era no âmbito civil, né, em que ela teria que devolver pagamentos de questão de imposto de renda. Mas, que eu saiba, não há condenação em segundo grau na área crime ou por improbidade. Isso. Agora, o fato é esse, é que a gente está entrando numa campanha em que há uma insegurança jurídica. Eu vou dar um exemplo a você. Lá em Brasília, o Roriz, que me parece estar em primeiro lugar nas pesquisas, com 40%, vai concorrer nessa circunstância sem saber se é ou não, podendo ter o registro indeferido. O Roriz, aquele que renunciou ao mandato, né? De senador. Por ter renunciado ao mandato de senador. De senador. Há não sei quantos anos atrás, já uns 3, 4 anos atrás, antes, portanto, da lei dos ficha limpa. Então você estaria aplicando retroativamente sanções. Isso. E o TSE, para fugir disso, França, diz que inelegibilidade não é sanção. Ora, pelo amor de Deus, se não é sanção, é o quê? É um presente? Mas não seria pré-requisito, não? Não, é a distinção de inelegibilidade quando se trata de fato ilícito ou de fato lícito. Por exemplo, essas questões de ficha limpa dizem respeito a sanções atribuídas a fatos hipoteticamente ilícitos, como condenação criminal de segunda instância, condenação por improbidade administrativa sem trânsito em julgado, tem nítido caráter de sanção. Inelegibilidade não é pré-requisito de nada. O que é pré-requisito são as condições de elegibilidade. Por exemplo, você está afiliado a partido político, você tem domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, está listado e tal. A inelegibilidade sempre foi, França, sanção. Ela é uma punição ou por crimes eleitorais, como abuso de poder político, compra de voto, abuso de poder econômico, ou por crimes não eleitorais que passam a ter repercussão na área eleitoral. Isso. Por exemplo, se alguém sofre uma condenação criminal, antigamente tinha que haver o trânsito em julgado e você ficava inelegível pelo período da pena e depois mais 3 anos. França, o que está acontecendo com ficha limpa? Você vai ter gente que vai ficar inelegível 30, 40 anos. E dizer que isso não é uma pena, isso é o degredo político. Tá certo? Quer dizer, na verdade, eu acho que essa lei é uma lei raivosa, é uma lei que não defende a democracia. Ela termina fazendo uma pré-exclusão quando você vai ter uma série de hipóteses de gente condenada que depois vai conseguir absolvição no Supremo ou vai conseguir anular o processo todo e já teve uma punição de longa data porque não se esperou o trânsito em julgado. Eu acho que nesse sentido é um retrocesso, Fran. Se a gente que convive ou que vive o direito dia a dia, a gente sabe que isso, na verdade, cria uma fissura muito grande nos direitos e garantias nossos. O senhor acha que foi o seguinte, eles estão vendendo para a sociedade brasileira
uma coisa que, na verdade, vai ter que ser aplicada de todo jeito. Então, a gente vendeu ficha limpa, então vamos ter que pegar alguém de todo jeito para dar satisfação à sociedade, é isso? A lógica é essa, França. Por isso que caça às bruxas. Essa discussão vai chegar no Supremo. Nenhum partido levou a matéria para o Supremo, porque em ano eleitoral o Congresso aprova até a forca deles. Então, foi uma aprovação, eles tinham certeza, quando aprovaram, que o TSE iria dar pela inconstitucionalidade da lei. E aí foram surpreendidos quando o TSE passou a adotar uma linha, enfim, mais sem respeitar, digamos assim, princípios constitucionais fundamentais. Então eles foram fazer média. O que nos diferencia de um Estado fascista é a lei. É o respeito às garantias fundamentais. Uma lei que não respeita garantia nenhuma... É um justiçamento. Aí seria um justiçamento, não seria... Agora me diga uma coisa, então os parlamentares, achando que não ia dar nada, aprovaram para fazer média com a sociedade. Aí se deram mal. Se deram mal, entraram numa fria, está essa insegurança jurídica, muitos, inclusive, que eventualmente já tinham, inclusive, ultrapassado o prazo de inelegibilidade, estão agora sendo impugnados, não é? O próprio caso do Ronaldo Lessa, é o caso lá do senador da Paraíba, candidato Cássio, ex-governador, o Jackson Lago, o Capibaribe. Então, isso é uma lei que pega da direita à esquerda, sem acepção de pessoas, sabe, França? Só que com um detalhe, sem respeitar trânsito em julgado, de modo retroativo, violando coisas, princípios que foram lutas da sociedade. Isso está, inclusive, na Declaração de Direitos Humanos, que a gente no Brasil está brincando com fogo. Daqui a pouco vem aí um presidente da República, uma presidenta, e começa a querer reduzir direitos, controle da mídia, aí começa problema. A querer... Aí é que tá, mas a gente está abrindo mão dos nossos direitos. Doutor Adriano, se o senhor permite, houve irresponsabilidade da classe política que apostou que era inconstitucional, que a justiça eleitoral não ia aceitar, a justiça aceitou, resultado. Para mim, me parece que houve irresponsabilidade de quem aprovou o negócio desse. É porque os políticos muitas vezes não se respeitam, viu, França? Se respeitassem, não teriam aprovado essa lei da forma que foi. Eu acho foram que fazer média. É uma lei importante que merecia uma discussão maior no próprio Congresso e com a sociedade, porque dizer que essa lei é da sociedade não é. A sociedade não sabe. Foram os poucos que tinham representatividade que fizeram, mas um texto extremamente duro, não é, que poderia até ser melhorado. Ter as punições, sim, é importante que o infrator seja punido, mas que se respeite as garantias fundamentais previstas na Constituição. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Fran. É verdade. Agora, o Henrique está perguntando aqui ao senhor o seguinte: o candidato condenado em decisão final do TCU pode ser candidato? Pode. Depende da situação. Porque é engraçado que essa lei, na questão do TCU, foi mais benéfica ou melhor em termos para os políticos do que a legislação anterior. Atualmente você tem que ter as contas declaradas com irregularidade insanável e tem que ser por dolo, ou seja, por improbidade. Se você teve as contas rejeitadas, mas não se prova contra o candidato que ele fez com dolo, com má fé, com improbidade, mesmo com as contas rejeitadas, ele poderá concorrer.